Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar um instantinho? Bom, é sempre um desafio, né? Nós falarmos sobre Santa Teresa de Ávila, né? E um desafio ainda muito maior nós nos dispormos, né, a procurar esse caminho de perfeição, né, a trilhar os ensinamentos que nos deixou essa grande santa mística da igreja, que serve como um direcionamento, é claro. Nós vamos falar um pouquinho, né, a respeito de Teresa de Ávila, vamos falar sobre as moradas. É claro que não dá para fazer isso em uma única formação, em uma hora e meia. Isso leva, claro, um pouco mais de tempo. Nós poderíamos ficar até mesmo anos, né, abordando esse assunto, porque é um assunto que tem um caráter muito profundo, muito delicado. É bem diferente falar sobre as experiências e tudo aquilo que Teresa viveu e aquilo que para nós hoje é uma proposta, sem que a gente permita com que isso vá provocando no nosso coração um desejo muito profundo de viver, de dar os passos, né, que por ela foi nos ensinado. Existe um grande problema, irmãos, na atualidade, que se opõe a toda essa espiritualidade teresiana, né? Qual é o problema? Que quanto mais nós percebemos que o tempo vai passando, a mística ela vai desaparecendo, né, no coração dos homens, né? Eu nem posso falar no seio da igreja ou na igreja, né, porque a proposta da igreja ela é sempre uma proposta única, verdadeira, né? A gente não foge disso. Só que nós vamos observando a maneira com que as pessoas elas têm vivido, né, professado a fé, que têm buscado a presença de Deus. Então nós vemos que toda essa condição mística, que é propriamente aquilo que Teresa viveu, né, em boa parte da sua vida, principalmente aí nas sextas e sétimas moradas, que foi onde ela viveu com intensidade toda essa condição mística, que isso vai desaparecendo. Para falar sobre Teresa de Ávila, para falar sobre as moradas e sobre essa espiritualidade, né, em particular, né, muitas vezes nós nem poderíamos, né, vamos colocar aí entre aspas, iniciar uma leitura sobre Teresa partindo já do livro que nós temos em mãos, né, o Castelo Interior ou Moradas, né? Por quê? Porque muitas vezes corre o risco de nós abordarmos tudo o que Teresa nos deixou como se fosse uma coisa simplesmente poética, né? A gente fica encantado, maravilhado, mas no final de tudo a gente chega à conclusão que a gente só é tocado pelas frases profundas e bonitas, mas nós não permitimos com que produza ou provoque no nosso coração o desejo de trilhar os caminhos, né? Porque muitas vezes a gente fica com aquela preocupação ou aquela ansiedade de querer saber, de querer enquadrar a nossa vida espiritual. Então a gente olha para tudo que Teresa escreveu, né? Não só escreveu, claro, para aquilo que ela viveu, porque ela escreve aquilo que ela tem como que por experiência, não? Então ela escreve com propriedade, né? Ela não se aventurou em escrever, em abordar alguns assuntos de que simplesmente ela ouviu falar ou que ela conhecia assim meio que à distância. Não, muito pelo contrário, né? Falando acerca de Castelo Interior, falando acerca das moradas, né? Ela está apresentando um caminho a ser percorrido. Ela nos apresenta um caminho a ser percorrido, né? Então, não é simplesmente, não pode cair no nosso coração ao fazermos, né, uma formação que ela se transforme para nós uma formação poética. A gente acha tudo isso muito bonito e não provoque em nós, né, os frutos que precisam produzir. Por isso que é uma formação sempre delicada. Por quê? Porque precisa nos levar a uma profunda meditação
né, sobre aquilo que nós ouvimos, né, daquilo que está sendo proposto, é claro, a contraponto com aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós buscamos, né, aquilo que nós temos como convicções. Então, muitas vezes se torna uma formação de confronto às nossas ideias, dessa busca de Deus, que muitas vezes nós fazemos de maneira errada. Não que a proposta de Teresa seja a única proposta, não é isso, irmãos, mas é uma proposta que nós temos de um caminho de perfeição, né, de um caminho de maturidade espiritual, do autoconhecimento, é uma proposta. Então, nós não podemos olhar para o que Teresa nos deixou e pensarmos assim, eu vou ouvir sobre as moradas, né, e vou analisar a minha vida e vou tentar identificar aonde de repente eu estou. A gente não pode, amém, partir desse princípio. Por quê? Porque a gente perde a riqueza da formação, né? O objetivo não é chegar no final de toda essa trajetória, de toda essa caminhada, pelo menos a caminhada formativa, né? Porque em outra parte dá muito mais trabalho, mas a gente não pode chegar simplesmente à caminhada, à parte formativa, e no final de tudo a gente dizer, bom, agora eu consigo identificar aonde eu estou. Na verdade, isso não vai agregar absolutamente nada, porque o pensamento, ele não pode ser esse, tem que ser algo muito mais profundo do que essa ideia que às vezes passa pela nossa cabeça, sim. Né? Muitas vezes quando a gente fala sobre Teresa de Ávila, fala sobre as moradas, né? Como eu já ouvi esta pergunta de outras pessoas, normalmente as pessoas perguntam, em que morada você acha que você está? Né? Sempre aparecem perguntas como essa, né? Pelo menos para mim não há uma preocupação em saber em qual morada eu estou, né? Eu não tenho essa preocupação de saber em qual morada eu estou. Mas eu tenho uma preocupação, é claro, de estar sempre progredindo, né, de estar sempre evoluindo, de estar sempre crescendo, dando passos aí, né, em direção àquilo que Deus quer. E isso exige muito de nós, né? Então a gente não olha para tudo aquilo que Teresa viveu e escreveu e que nos é apresentado como um caminho, um belo caminho de perfeição, né, e entendermos isso como uma condição poética, né? Dos livros, né, aí escrito que fala sobre a doutora da igreja, o que nós percebemos? Existe 3 aí que são os mais conhecidos, vamos dizer assim, né, que é o livro da vida, o caminho de perfeição, e esse que é a proposta para a nossa formação, que é o Moradas ou Castelo Interior. Então, o natural, para quem estuda, né, sobre a vida de Teresa, eles normalmente indicam que se vá fazer uma literatura sobre, né, a história e a vida da santa, que inicie-se pelo caminho de perfeição. Quando você pega, por exemplo, o livro da vida, né, vai ser direcionado para um outro aspecto, né? Normalmente para quem a acompanhava, para quem, né, a confessava. Então, o caminho a ser percorrido, né, por os grandes estudiosos, né, eles nos dão uma orientação que se leia o caminho de perfeição. Por que o caminho de perfeição antes desse livro que nós estamos lendo aqui? Para que haja em nós um entendimento muito claro sobre o que é a vida de oração. Amém? Porque imagine, a gente vem com uma proposta como essa, né, que é uma proposta muito profunda, né, só que na verdade é como se nós não tivéssemos uma estrutura, uma base, muitas vezes, né, para poder alicerçar tudo aquilo que nós vamos recebendo, né, porque a porta de entrada, é a própria Teresa quem vai dizer, para toda essa condição que nos vai ser apresentada, é a oração. Então, assim, não tem como nós fugirmos disso. Não tem como eu querer saber o que são as moradas, ou passar pelas moradas, ou conhecer a vida de Teresa, ou amadurecer e crescer, e trilhar um caminho de perfeição, sem uma profunda vida de oração. Não tem jeito. Então, assim, a partir do momento que vocês olhem para a figura de Teresa,
Você já tem que automaticamente acender uma lâmpada, né, na cabeça da gente, sim, vida de oração. Por quê? Porque vai ser a porta de tudo aquilo que a doutora vai nos apresentar, como um caminho que precisa ser percorrido, né? Não tem como nós fugirmos de toda essa realidade. Agora, existe uma outra condição. Quando olhamos não só para a vida de Teresa, mas que é a proposta para nós aqui, mas como olhamos às vezes para a vida, né, dos nossos santos aí de devoção, ou dos santos que nós conhecemos, muitas vezes existe em nós aquela tendência de acreditar que essas pessoas é como se elas já tivessem nascido predestinadas à santidade, como se independente daquilo que acontecesse, elas chegariam aonde elas chegaram. Não é esse o caminho. Todos os homens de Deus, as mulheres de Deus tiveram no seu tempo, da sua forma, na sua estrutura, as dificuldades para poder alcançar aquilo que Deus estava pedindo de cada um deles, né? Então assim, a gente também não pode separar essa condição, sabe por quê? Porque senão a gente pega toda uma condição espiritual e separa ela da nossa humanidade. A gente faz aí, né, uma espécie de dicotomia, como se, olha, né, a nossa humanidade é uma coisa, a nossa espiritualidade é outra coisa. É como se a nossa humanidade ficasse localizado toda a nossa condição de pecado, né, e a gente fosse separando as coisas. Não, o caminho não é esse. O caminho é sempre do equilíbrio, o caminho é sempre do autoconhecimento, o caminho é sempre de trabalhar as nossas misérias, os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas faltas. O caminho é do autoenfrentamento. Irmãos, gravem essa palavrinha no coração, na alma, na mente de vocês. O autoenfrentamento. Se nós não tivermos coragem de enfrentar a nós mesmos de maneira violenta. Quando eu digo de maneira violenta, não é de fazer violência física consigo mesmo, não é isso, mas é de ser determinado, né, de ter vontade, de ter desejo. Se nós não tivermos essa coragem desse autoenfrentamento, também não adianta. É como se fosse uma proposta para nós apresentada, mas que na verdade, no final de tudo, nós vamos dizer que não temos disposição para vivê-las. Todos os santos viveram as suas dificuldades a seu tempo, porque senão a gente corre o risco de achar que assim, não, Teresa conseguiu porque é Teresa. Vocês estão entendendo? Como quem diz assim, ela conseguiu porque ela é Teresa. Como quem diz, eu não consigo, eu sou o Pedro, eu sou o Charles, sou o João, sou a Maria, né? Se eu fosse Teresa, eu também conseguiria. Não, irmãos, é um caminho que está para ser percorrido por todos nós. A grande diferença vai ser de como nós vamos trilhar este caminho. Ela trilhou o caminho dela, ela marcou o tempo, ela fez história, né? Ela ajudou a vida da igreja, ajudou os filhos da igreja, né? Até as últimas palavras, ou a última fala de Teresa de Ávila é justamente essa, né? Ela, estando para morrer, no final de tudo ela vai dizer, enfim, filha da igreja, como alguém que agregou realmente na vida da igreja, né? Então, não pode ser simplesmente algo poético, e também a gente não pode começar a acreditar que é alguma coisa que foge do nosso alcance. Ah, não, isso não é para mim. Ah, não, eu estou muito novo, estou jovem demais, eu sou velho demais, né, para poder fazer, né, tamanha proeza. Não, né, por favor, eu te peço, né, não prive você de uma graça como essa, né, de algo que está ao nosso alcance e que nós podemos, claro, chegar à medida que existir em nós uma determinação muito profunda. Se existir essa determinação profunda em nós, essa coragem do autoenfrentamento, a gente pode sim, né, trilhar esse caminho. Se você vai chegar à quinta, à sexta, à sétima morada, é entre você e Deus, já não cabe, né, ao Charles definir tamanha coisa, mas é um caminho que você precisa percorrer. Então a gente não pode,
né, em hipótese alguma, olhar para a vida dos santos, olhar para a vida de Teresa, e muitas vezes a gente pensar assim, aconteceu com Teresa porque é Teresa, aconteceu com João da Cruz porque é João da Cruz, eu não dou conta de fazer, eu não consigo fazer, eu não sou capaz de fazer, né? Você já entra em uma batalha derrotado. Então esse pensamento a gente tem que anular ele, né? E lógico, eu não estou dizendo isso para que você entenda que tudo depende do seu esforço, também não, é graça de Deus, mas existe a graça de Deus, sim, mas também existe o nosso esforço e a nossa determinação. Então, ao mesmo tempo que não é algo que depende somente da gente, a gente a gente entende que é algo que é uma graça que Deus nos concede, mas é uma graça que não anula a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer, a nossa decisão, a nossa determinação. Porque se anula, a gente não chega em lugar nenhum, ou a gente começa a achar que a nossa santidade é da incumbência divina, é Deus que vai me fazer santo e eu não preciso contribuir para que isso aconteça. Nosso pensamento não pode ser esse. Não foi isso que Teresa ensinou. Porque ela, como ninguém, desejou no íntimo do seu coração a perfeição. Ela desejou no íntimo do seu coração a vida de santidade. Nós olhamos para a vida de Teresa e vemos que ela nasce em um período muito complicado. Eu digo um período muito complicado na história da igreja. Ela nasceu em 28 de março de 1515. 28 de março de 1515. É próximo aí a data que vai surgir, que vai nascer o protestantismo. Né? Vai vir o protestantismo. Né? Isso vai florescer. Né? Infelizmente, mas vai acontecer. E é um período muito difícil para a igreja. Né? Só que, da mesma maneira que nós vemos que ao longo da história da igreja, a igreja passou por muitas dificuldades, por muitas situações, por muitos ataques, nós também não vemos somente as dificuldades, os problemas, as lutas, as guerras. Não é só isso. Né? Nós vemos também a ação de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus, à medida que no tempo em que a igreja é agredida por pessoas, né, por forças externas, Deus levanta também homens e mulheres, para quê? Para dizer através da vida, da vocação dessas pessoas que Deus está atuante, né, para atender a necessidade da igreja naquele tempo. Então assim, entendam, Teresa é uma resposta de Deus, amém? Isso precisa ser claro. A vida de Teresa é uma resposta de Deus, né? Tudo aquilo que Teresa lutou e fez é uma resposta de Deus para poder marcar a vida da igreja, mas para poder também modificar uma mentalidade em um tempo tão conturbado da história da igreja. Ainda enquanto menina, Teresa de Ávila, o desejo que ela tinha, muitas vezes, né, até nas suas brincadeiras, era de brincar de ser irmã, né, freira, de fundar conventos, né, mosteiros, enfim. Era o tipo de brincadeira, ou seja, é como se desde a sua infância, né, já havia no seu coração essa inclinação para as práticas religiosas. Agora, o porquê que as brincadeiras, a mentalidade de Teresa está assim? É claro que é por conta da sua educação, né? Ela foi bem educada, bem formada pelos seus pais. Os seus pais, ela é de origem, né, de família judaica, né, Teresa de Ávila. Os seus pais eram, né, de origem judaica. É claro que convertidos ao cristianismo, mas naquela época, na Espanha, você manifestar, né, essa condição, não de que você é cristão, mas de que você era, né, um judeu, é algo muito complicado, né, mas ela é de origem judaica, perde a sua mãe muito cedo, então a gente já percebe que ela já vai sendo desde nova, já fragilizada, atingido pelas percas, né? Quando ela chega à sua adolescência,
ela, ela já não conserva com a mesma intensidade, né, aquele desejo que ela conservava enquanto ainda mais nova, né, nas suas brincadeiras, no anseio do coração, no desejo, porque à medida que ela cresce, ela vai tomando gosto pelas coisas, e uma das coisas que Teresa desenvolveu foi o gosto pela leitura, mas não uma leitura sadia, digamos assim, né? Ela começou a ler muito livro de romance, essas coisas, que foi mexendo com ela, e foi, de certa forma, sufocando aquele anseio já plantado dentro do seu coração, né? Aquilo que ela tinha dentro do seu coração. Então isso vai a tornando uma moça, uma adolescente um pouco mais vaidosa, né? Agora o desejo no seu coração não é como aquelas brincadeiras que tinha outrora, de fundar mosteiros, de ser uma religiosa, ou alguma coisa do tipo, né? Mas o desejo no seu coração agora é de casar, de ter filhos, né? Então ela começa a mostrar interesse, né, por rapazes, né? Então o seu pai percebe essa atitude na vida da sua filha, né, e logo se responsabiliza em tentar resolver a situação. Então agora ela, começando a estudar, ela é colocada numa escola religiosa para poder estudar, justamente para fugir também de toda essa condição. Mas agora, aonde Teresa está estudando, é como se fosse um ambiente que fizesse ressurgir, né, trouxesse à tona novamente aquele desejo sufocado de outrora, né, aquilo que tinha sido sufocado em outros momentos. Só que assim, o que nós olhamos na vida de Teresa, preste bem atenção, para que a gente não pense, mas é alguém que já nasceu com uma, né, assim, já foi predestinada a toda essa condição. E aí a gente tira da santa, né, da doutora, a gente tira toda a luta, toda a determinação, toda a vontade, né, tudo aquilo que ela teve que lutar, que enfrentar. A gente, é como se a gente tirasse tudo isso, se não foi Deus que a fez assim, ela não teve que passar. É como se a gente dissesse assim, se ela tivesse que passar pelos problemas que eu passo, ela não conseguiria, né? Então assim, vamos tirar isso da cabeça da gente. Então desde nova a gente já vai vendo as dificuldades que ela vai passando. Então o que a gente já percebe nesse momento até aqui? A gente vê que nesse relacionamento, ainda que inicial com Deus, de que mostrado ainda que por vontade, que por interesse, né, que por algo ainda que herdado, passado pelos pais, a gente não vê uma constância. Você vê que tem, primeiro manifesta um desejo que dá a sensação de que não, essa menina, ela vai crescer e viver dessa maneira, só que daqui a pouco chega a adolescência, há um esfriamento, aí daqui a pouco ela começa a estudar, e aí aquele desejo volta novamente, né? Então você vai vendo que tem aí os seus altos e baixos, né? Então a gente percebe que nesse caminho que a gente faz, desse chamado que Deus nos faz, né, que a gente precisa percorrer, muitas vezes a nossa vida ela é marcada sim por altos e baixos. Só que Teresa nos dá um ensinamento profundo. Qual o ensinamento? Que chega um momento em que isso precisa cessar. A gente também não pode tomar isso como uma verdade para dizer que a gente vai viver assim até os nossos últimos dias. Não, sim, até, né, se eu viver 30 anos, 50 anos, 70 anos, nesses 70 anos de vida, a minha vida foi marcada sempre por altos e baixos. Não. Nesse caminho de perfeição chega um momento que isso precisa cessar, né? A gente vai entender isso melhor à medida que a gente for avançando nas moradas, né? A gente vai perceber de que maneira a gente trabalha cada coisa, né? De como a gente se posiciona, né? Para que a gente possa enfrentar todas essas situações. Mas aí a gente olha e já vê o quê? Que já há logo no início, a vida já é marcada por altos e baixos, por toda essa condição. Agora Teresa, estudando esse desejo que arde no seu coração, ela quer ser uma irmã, uma religiosa. Mas o porquê desse desejo? É porque ela conservava no seu coração um desejo muito profundo pela vida eterna, né? Essa condição de vida eterna mexia muito com ela.
Então, ela conserva isso, claro, dentro do seu coração e na mente dela, para ela ter a vida eterna, a melhor forma possível seria se tornando uma religiosa, né? E ela manifesta o seu desejo para o seu pai não aceita, né? E ela, com esse desejo no seu coração, ardendo no seu coração, ela foge de casa, para depois ela ingressar no Carmelo, né? Outra coisa que eu queria dizer, assim, Teresa de Ávila, ela não é a fundadora do Carmelo, né? Porque tem pessoas que acham que Teresa de Ávila fundou a ordem, né? Não, né? Nem Teresa de Ávila, nem São João da Cruz. Teresa de Ávila e João da Cruz, eles são tidos como cofundadores. Vocês estão entendendo? Como cofundadores, né? Então, olha para vocês verem a importância, né, da figura de um cofundador, João da Cruz e Teresa de Ávila, né? Só para vocês, né, irem se situando aí. Então a gente olha para Teresa de Ávila agora, já dentro do Carmelo, já no, né, junto com as irmãs. A realidade que ela enfrenta não é uma realidade muito boa. Por quê? Eram ali aproximadamente 200 irmãs, aproximadamente. Só que tem um problema muito grande. Porque imaginem vocês, irmãos, existe uma palavra que ela é manifestada por conta de uma angústia dentro do nosso coração: decepção. É muito ruim, por exemplo, para alguém que tem o desejo no coração pela eternidade, que o que mexe dentro do seu interior é a vida eterna, e porque deseja a vida eterna, entende que a melhor maneira disso se concretizar é sendo uma religiosa, e agora, como religiosa, fugindo da sua casa, vai viver toda essa condição, ela se depara com uma situação que não é agradável. Sabe por quê? Porque assim, no tempo de Teresa, aqui agora no Carmelo, com aproximadamente 20 anos, quando ela ingressa, a situação não era boa. A situação dentro do Carmelo, com as irmãs, com essas aproximadamente 200 irmãs, não era uma situação muito boa em Ávila, não era muito boa. Por quê? Porque não era como o formato dos Carmelos que nós vemos na atualidade. Naquele tempo, havia um entra e sai de pessoas muito grande. E as irmãs que ali estavam, elas vinham de classe social diferente. Então, elas eram favorecidas ali dentro. Então, por exemplo, se você vai ao Carmelo, e agora você é uma irmã, uma religiosa, e você tem uma família, né, vem de uma boa família, uma classe social muito boa, essas irmãs, elas eram mantidas, né, financeiramente pelas famílias. Então, existia dentro do Carmelo desigualdade. Não era assim, como a gente pega as primeiras comunidades de Atos dos Apóstolos, né? A gente vai pegando ali, e eles vendiam tudo, colocavam aos pés dos apóstolos, e eles repartiam segundo as necessidades de cada um. Não tinha isso não. Agora imagina isso na mente, no coração de Teresa. Tem de conviver com tudo isso. Ela não é uma mulher rica, ela é uma moça rica, né? Então quando ela entra para toda essa condição, ela percebe tudo isso, né? É visto ali dentro, há um entra e sai de gente o tempo inteiro, há muita conversa desnecessária dentro do Carmelo, né? Há pouca oração, meditação, de uma maneira que seja profunda, né? Justamente porque o ambiente não favorecia mais isso, né? Se há uma desigualdade no ambiente onde elas estão, a espiritualidade, a dificuldade de ser trabalhado, porque imagine você está em um ambiente, né, você está vivendo no mesmo ambiente que todo mundo, tendo que viver as mesmas regras, tendo que praticar as mesmas meditações, fazer as mesmas orações, só que de repente você percebe que nesse mesmo ambiente
em que todo mundo está dando a sua vida, algumas pessoas que ali estão comem maravilhosamente bem, enquanto outras comem de maneira razoável e outros passam fome. Isso é ruim. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito desagradável. É por isso que toda a história, né, de Teresa e de João da Cruz, né, e de outras também que vieram, vai justamente no ponto, né, dessa reforma no Carmelo, né, dessa transformação, justamente porque existiam essas condições que não favoreciam, né, aquilo que realmente as irmãs precisavam viver, que eles precisavam viver ali dentro, né? Então era um ambiente que já não era favorável. Aí junta esse ambiente que não é favorável, enquanto tem algumas irmãs que têm muito, enquanto tem outras que estão passando fome, enquanto existem umas que usam um hábito muito bonito e outras estão andando com uns farrapos, com trapo, de qualquer maneira, você vê que é desigual, né? Você vê que há um entra e sai em um ambiente, né? Você vê que há conversas desnecessárias, né? Praticamente o tempo inteiro ali. Então assim, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada, né? Hoje você consegue, né? Para quem conhece, já foi, né? Ao Carmelo fazer uma visita, né? Ou para o contato que de repente nós temos com alguém que foi, né, e viveu toda essa condição. Você consegue imaginar isso em um Carmelo hoje, na atualidade? Tipo assim, eu posso sair da minha casa e ir para o Carmelo e entrar a hora que eu quiser, sair a hora que eu quiser, conversar com quem eu quiser, né? Eu posso levar todo tipo de informação daqui de fora lá para dentro, né? Eu vou levar isso aqui lá para as irmãs, mas eu vou dizer que isso aqui é só para a irmã X, para a irmã Y, e as outras não vão poder tocar. Não, irmão, essa realidade hoje, né, ela não existe, pelo menos nos lugares aonde eu estive e fiz contato, não existe essa realidade, não ouvi falar na atualidade de que isso exista em algum lugar, pelo menos eu nunca ouvi falar dessa realidade, mas ela aconteceu. Infelizmente essa realidade aconteceu, e tudo isso complica. Por que que complica? Porque é alguém que entrou com um desejo no coração de eternidade, é alguém que está entregando a sua vida, é alguém que se depara com uma situação que não é favorável, e para piorar ela fica enferma. E aí na sua enfermidade a cura não vem, o seu pai a tira de dentro do Carmelo para poder procurar a cura em outros lugares, o que na verdade piora a situação dela, né? A ponto dela ficar praticamente uns 3 dias tida como morta, né? A ponto do corpo de Teresa ter sido colocado para ser velado mesmo, ser velado, colocarem ali as velas, o corpo estendido, já pronta para ser enterrada, porque há 3 dias praticamente, né, nada de Teresa responder a nenhum comando, né? É o pai quem não permite com que a filha seja sepultada. Só que não sendo sepultada, claro, ela não estava morta, mas visivelmente a aparência de Teresa era a aparência de quem havia falecido, né? Os dias se passaram, ela não voltava, aquela condição não melhorava, né? E só que depois toda essa condição avançou, ela voltou depois, né, a cura vai vir de maneira gradativa, né? Ela voltou para o Carmelo, e voltando para o Carmelo, ali, né, ela vai iniciar, né, vai dar passos mais concretos, né, sobre tudo aquilo que ela precisava viver enquanto grande santa, doutora e mística da nossa igreja. Só que é assim, à medida que o tempo passa, chega um momento que é concedido a Teresa de Ávila ela fundar um convento, né? Como se fosse uma extensão, um braço ali do Carmelo. E quando é concedido a ela essa situação, ela vai para um convento onde tem ali aproximadamente 12 irmãs, Teresa e mais 12 irmãs. Então,
é um convento pequeno, não é um convento grande, né? São José, convento de São José. Então é um convento muito pequeno. Teresa vai para lá, entendendo que a sua vida vai se encerrar dentro daquele ambiente, e ali dentro ela começa a vivenciar algumas condições espirituais, né, desse caminho que ela vai percorrendo. Assim, percebam, ela não vai caminhando, irmãos, e ela vai dizendo à medida que caminha, eu estou na primeira morada, ou na segunda morada, ou na terceira morada. Não. Essa ideia, esse pensamento, ele vai ser escrito lá na frente, porque esse livro aqui, né, As Moradas, isso aqui foi escrito quando ela estava na 7ª morada. É por isso que não é um livro assim que a gente pode ler de qualquer maneira, né? Que a gente pode ler de maneira poética, de que a gente, eu vou ler sem uma base de oração. Não, é por isso que não se aconselha, né, começar imediatamente por este livro, não se aconselha, né, em relação a Teresa, né? Mas aqui, é claro, nós temos um caminho com Deus, né? Nós estamos dando passos com Deus e vamos fazer isso de maneira muito tranquila, porque não tem como ser de outra maneira. Tanto a parte formativa, mas principalmente aquilo que a gente precisa pôr, a gente precisa colocar em prática. E olhem só para vocês verem como é que é. Já dentro daquele convento de São José, começa a acontecer com Teresa algumas condições místicas. Toda essa condição mística, ela fica evidenciada nas 6ª e 7ª moradas. Amém? Então não pense que você vai viver toda aquela condição, né, de transverberação, por exemplo. A transverberação é na 6ª morada, né? Então não pense que a gente vai ver toda essa condição, né, nesses passos iniciais que a gente está dando, né? A gente sabe que Deus pode fazer de tantas maneiras aquilo que Ele quer, mas da maneira com que é a proposta da formação para nós aqui, a gente vai trilhar um caminho, amém? A gente vai trilhar, vai dando passos para a gente ir entendendo condições. Então, este livro aqui é escrito na 7ª morada. Então, imagine o estado espiritual que essa mulher está. Isso é muito profundo. Porque assim, enquanto a 6ª morada, ela é uma morada onde existe muita luta, ainda muitas dificuldades, vamos colocar assim, né? A 7ª morada é a morada de mais tranquilidade, né? Para quem estuda sobre a vida de Teresa, diz que é o momento aonde o santo ou a santa, no caso, já não peca mais, né? Já não existe pecado, né? Então imagine a serenidade, a prudência, a paz, a sabedoria de uma pessoa na 7ª morada. Você imagine a paz, a tranquilidade, a serenidade, a certeza com que ela escreve o que está aqui. É por isso que é um desrespeito às vezes, né? Às vezes não, é até um desrespeito muito grande nós querermos ler e aplicar, viver de qualquer maneira. Não tem como, né? Não tem como nós construirmos um castelo de cima para baixo, né? Um castelo no caso de Teresa, né? Ela usa essa expressão castelo interior justamente por conta de Ávila, né? Rodeada de castelos, e era a condição, né, da época. Então isso era muito vivo, né, dentro dela. E quando ela fala de castelo interior, ela fala não de um castelo com uma estrutura, né, simplesmente que aponta, que é alçada ao céu, mas como ela propriamente diz, e como está no livro, como se fosse uma espécie de um diamante mesmo, né? Onde existem camadas em torno de si mesmo, onde no centro está o rei, que é o próprio Senhor, né? E as moradas são essas camadas, né, em torno do eixo, né, do centro, aonde precisa ser alcançado, aonde precisa chegar. Aí quando ela fala do diamante, ela fala que é como um sol no centro e uma luz que irradia de dentro para fora, né? Então assim, é muito bonito quando a gente lê o livro.
Só que é por isso que eu tenho sempre essa preocupação de que não se torne poético, de que a gente lê e diga, nossa, que bonito, que encantador. Não é simplesmente bonito e encantador, irmãos, é doloroso, é difícil, é esgotante, né? É exigente, mas não é algo impossível, à medida que exista em nós, né, uma firme decisão de trilhar o caminho que precisa ser trilhado. Olha para vocês verem, a conversão, é até estranho, né, nós usarmos o termo conversão para alguém que já está na vida religiosa, já está dentro do Carmelo, já fundou um outro Carmelo. É até estranho, né? Mas a conversão, essa segunda conversão, eu até queria indicar para vocês um outro livro aqui, né, nessa altura da formação. Existe um livro chamado As Três Vias e as Três Conversões, de Garrigou Lagrange. As Três Vias e as Três Conversões. Porque quando fala da conversão de Teresa de Ávila, não é essa conversão de alguém, então quer dizer que ela estava no Carmelo, mas ela não sabia quem era Jesus, não. É a chamada segunda conversão. Então, essa conversão vai acontecer na vida de Teresa quando ela tem aproximadamente 40 anos. Imaginem vocês. 40 anos. Eu estou com 35. Com 40 anos isso vai acontecer. Quando ela vai para diante da imagem do nosso Senhor, né, uma dessas imagens que revela o seu sofrimento, né, e ela pergunta, como quem conversa com o próprio Deus, ela pergunta, né, por que sofres? Né? O porquê de tamanho sofrimento? E aí o nosso Senhor vai responder a ela, e vai dizer a ela, o sofrimento que você vê em mim é provocado por conta das vossas conversas desnecessárias, né? Tem gente que usa o termo conversa fiada, né? As conversas desnecessárias, como quem aderiu a uma proposta de uma vida religiosa, mas ao invés de vivê-la da maneira que tem que viver, fica perdendo tempo com aquilo que, na verdade, não agrega, que não faz diferença nenhuma. Então, é como se naquele momento ela entendesse, ela entendeu que, por exemplo, uma coisa é você atender o chamado, outra coisa é a disposição para viver tudo que o chamado pede. Essa é a nossa dificuldade. É por isso que eu iniciei a formação falando justamente de uma condição mística, e aqui eu quero aprofundar um pouquinho nisso, né? Aí a gente volta falando um pouquinho sobre Teresa, dessa condição mística, né? Volta sobre Teresa não, né? Porque toda a condição que Teresa vive é uma condição mística, né? De maneira muito profunda, muito elevada. Mas eu quero trazer isso para dentro da nossa realidade, do contexto, da época que nós estamos vivendo hoje. Para muitos, aquilo que os santos viveram, aquilo que Teresa viveu, é só poesia. Ou é uma coisa que alguns entendem como uma verdade, mas que ficou presa ao passado. É como se na atualidade houvesse a necessidade no coração de muita liderança religiosa que nós temos, de muitos formadores que nós temos, de querer tirar toda a condição mística por detrás daquilo que nós vivemos, por detrás daquilo que, né, nós realmente cremos. É como se para tudo houvesse uma explicação dentro do campo da naturalidade, ou seja, dá para se provar por A mais B, porque aquilo acontece, porque aquilo que não acontece, né? Tanto que uma das dificuldades de Teresa, quando ela escreve um dos seus livros direcionado aos confessores, era justamente por ela ter a dificuldade de entender, por exemplo, quando ela quando ela na verdade recebeu, começou a viver toda aquela condição mística, ela mesma não sabia se aquilo era uma condição de Deus ou do diabo. Ela não sabia. E olha que nós estamos falando de Teresa de Ávila. Ela não sabia. A gente pode olhar para tudo isso e pensar, mas como assim?
né, uma condição mística e a pessoa acreditar que de repente aquilo dali pode ser do diabo. Gente, entenda uma coisa, uma das características muito forte e marcante na vida de um santo é a humildade. Existe um santo chamado São Paulo da Cruz, eu gosto de falar muito sobre ele. Tem um tempo que ele faz uma quarentena, e em um desses dias dessa quarentena que São Paulo da Cruz vai fazendo, ele escreveu um livro, e ali ele vai narrando cada dia o que aconteceu. Então tem dia que ele diz assim: hoje eu fui à missa e não prestei atenção em absolutamente nada daquilo que o sacerdote estava falando. Hoje eu fui à missa, né, e no momento da consagração eu estava disperso, e mesmo assim eu ainda fui, comunguei o corpo do nosso Senhor e não deveria. Aí em um desses dias ele chega em um dia que ele diz assim: hoje eu descobri que eu sou pior do que o demônio. Olham para vocês verem. Aonde São Paulo da Cruz está? Em uma quarentena, para ele escrever as regras da congregação, né? Ele é fundador dos passionistas, São Paulo da Cruz, faz uma quarentena para escrever as regras, e ali, no meio daquela quarentena, chega um momento que ele diz: eu descobri que eu sou pior do que um demônio. Gente, a gente está vivendo em um tempo onde está todo mundo se autopromovendo, infelizmente. Parece que dizer que pode, que sabe, que faz, eu sou profeta, sou isso, aquilo, parece que é algo, né, assim, é um discurso muito comum na boca de muita gente hoje, como que se, né, parece que assim, a humildade desapareceu. Não que você tem que chegar também se rebaixando, não é isso, mas existe realmente aquilo que você sente acerca de quem você é, de como você vive. Então, um dos livros de Teresa, ela escreve justamente por essa condição, que ela não sabe se aquilo que ela está vivendo, porque aquilo é novo para ela, né? Imagine você, né? Pelo menos imagine, isso a gente consegue fazer. Se em uma hora ou outra no terço, enquanto nós estávamos rezando ali diante de Nossa Senhora, ali, se nenhum desses dias você estiver rezando e de repente você começar a levitar. Se imagina, né? Porque imaginar dá. Pelo menos na imaginação, de repente, a gente consegue. Para você e para quem está em volta, gente, é assustador. Não é assustador? É assustador. Se eu ver alguém levitando do meu lado, eu vou pensar: meu Deus do céu, o que é isso? Porque assim, eu não vou ter um pensamento: está levitando. Isso é normal, isso acontece comigo direto quando eu estou rezando em casa. Não. Assim, eu vou olhar e falar: meu Deus, o que é isso? Vou olhar e falar: meu Deus, que pessoa é essa? Ao mesmo tempo eu vou pensar: rapaz, isso é de Deus ou não é? O que é isso? Porque é uma mistura de sentimento dentro da gente. Ao mesmo tempo que a pessoa pode achar que é de Deus, ela acha que de repente não é. Vocês estão entendendo? Na atualidade, infelizmente, toda essa condição é uma condição que, assim, para muitos, não vou dizer para todos, é claro, né? Para muita gente, isso é loucura. Entendeu? Para muita gente, isso não vai acontecer mais. Para muita gente, tudo dá para ser explicado, né? Para muita gente, tudo dá para você explicar através da psicologia. Tudo dá para você explicar de outras maneiras. Não, gente, nós não podemos tirar toda essa condição mística, porque a nossa igreja, ela nasceu dessa maneira. Ela nasceu do lado aberto de Jesus na cruz do Calvário, de um Deus que se fez homem. Olham para vocês ver, vocês querem mistério maior do que isso? De um Deus que se fez homem, que foi gerado no ventre de uma mulher, sem que essa mulher precisasse ter tido relação sexual com um homem, e que mesmo após o nascimento, a mulher permanece virgem, antes, durante e depois do parto, de que morreu na cruz, subiu para junto de Deus e não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo, que assiste a igreja há mais de 2000 anos. Então assim, nós não podemos arrancar isso do meio do povo, porque hoje existe
uma corrente, essa é a palavra, né, correta, até teológica, muito pesada nos nossos dias, né, da gente racionalizar tudo, né, da gente racionalizar tudo, da gente querer explicar tudo, e nós querermos justificar tudo o tempo inteiro. Então, os místicos, né, para muitos, na atualidade, são o quê? São loucos, esquizofrênicos, problemáticos, histéricos. É claro que existe muita gente assim, não poucas, muita. Tem muita gente que, né, aquilo que ela está vivendo não tem nada de místico. É histeria mesmo, é loucura mesmo, é desequilíbrio mesmo, né? A gente sabe. Mas também existem pessoas, ainda que sejam poucas, mas existem. Existem pessoas que levam a vida espiritual com seriedade. Existem pessoas que têm o desejo no coração, realmente, em aprofundar a sua espiritualidade. Gente, é por isso que nós estamos fazendo uma formação como essa. Quem é que quer, na atualidade, fazer uma formação com este caráter, com este peso, a não ser que seja com um tom poético, é claro, para muitos, né? Como olhar para a vida de Santo Agostinho e ficar só nas poesias, né? Vamos ficar só nas poesias de Agostinho, não, a vida não é assim, a vida do santo não foi assim, a nossa busca não é assim. Existe uma exigência em nós, e existe uma exigência, precisa existir uma exigência colocada pelo próprio Deus, uma exigência que precisa ser colocada por nós mesmos. Porque se o nosso primeiro chamado por sermos batizados é a santidade, há em nós esse desejo, essa vontade pela santidade, essa vocação, por que não? Vocês estão entendendo? Por que não? Aí nós olhamos, né, para a atualidade e nós percebemos, mística, gente, vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo, e não digo assim por mim mesmo, mas porque é um pensamento de muita gente, né, que busca a Deus, que formam pessoas, que estudam muito, mas muito mais do que eu, se no fim, né, no final de tudo, só vai suportar, permanecer na igreja, os místicos. Mas eu não digo simplesmente os místicos, somente aqueles que têm experiências místicas, não. Mas as pessoas que realmente acreditam nessa condição, que acreditam. Porque imagine, a gente pega Santa Gema Galgani, aí diz que às vezes o anjo da guarda aparecia para Santa Gema Galgani. Você imagina se você chegar com esse argumento para alguém, a pessoa vai ter que reação perto de você. Você fala, olha, ontem eu estava em casa rezando, meu anjo da guarda me apareceu e me disse isso, isso e isso. A pessoa vai pensar, essa pessoa não está legal. Ela não está batendo bem. É claro que a gente tem que ter muita seriedade no coração, né? Não dá para sair inventando as coisas, né? Porque, infelizmente, os tempos que nós vemos muito isso, né? Nos dá o sentimento, pelo menos pelo discurso, pelas palavras, né? O excesso de visões, de que assim, se juntar todos os místicos, os grandes místicos da igreja, todos os santos, não dá 0,1% dos homens e mulheres místicos da atualidade, porque hoje o que tem de gente que vê, o que tem de gente que sente, o que tem de gente, é uma coisa absurda. O tanto de pessoas que têm dito, que têm conversado com Nossa Senhora mundo afora, é uma coisa absurda. E assim, eu digo isso com o maior carinho e cuidado. Lógico que todas essas visões particulares, elas passam, é claro, por uma investigação pelo crivo da igreja, mas assim, gente, eu não consigo imaginar que Nossa Senhora, ela é contraditória, que ela aparece em um mesmo país para 50 pessoas diferentes, em cada lugar ela está dizendo uma coisa sobre o mesmo assunto. Espera aí,
Então, é tanta gente que vê Nossa Senhora, é tanta gente que propõe situações. Eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade, né, com esse tipo de coisa. Porque é algo que já foge até do campo da mística mesmo. Já cai para dentro, a gente já está tentando a Deus, né? Então existe essa condição vivida de uma maneira que ela é mentirosa, né? Ela é uma maneira mentirosa, de que não existe absolutamente nada, mas existe uma carência no coração das pessoas. Eu acho que curioso que às vezes até enquanto, às vezes muitas pessoas oram, e começa aquelas visões, não que não exista, existem os dons, é bíblico, ponto. Mas tem muita gente que parece que ela, porque fulano viu, ciclano viu, ela tem que dizer que viu alguma coisa. Ou ela tem que dizer que confirma aquilo que ela não viu, mas ela tem que dizer que confirma para dizer que ela viu alguma coisa, que faz parte de tudo aquilo, né? Lógico que existem momentos de oração que tem as confirmações, sim, existem as visões, a gente sabe de tudo isso, só que não é desse jeito, assim, de uma maneira desregrada, feita de qualquer maneira, sem nexo, sem sentido, sem ligação. Não é assim, né? É por isso que precisa existir essa profundidade. A gente olha para pessoas que elas, no discurso, e na maneira com que elas querem viver, elas fazem uma coisa que não pode ser feita. Elas querem começar como os santos terminaram. É como se quisessem começar a vida espiritual nas sétimas moradas, lá em cima, né? Vou começar pelo final. Aqui eu já estou em um estado em que eu não peco mais, ou que eu já sou transverberado, ou transverberada, no ápice de tudo, sem ter que fazer o caminho, o trajeto de percorrer tudo isso. Então isso é muito complicado, né? Então assim, é muito cuidadoso, é muito delicado essa experiência, né, que nós precisamos fazer, porque precisa existir um desejo muito profundo dentro do nosso coração, porque senão se torna apenas loucura, senão a gente cai no campo daquilo que é simplesmente poético, né? E a gente não pode, né, olhar para todas essas condições e achar que foram atreladas ao passado, ou ficar, não, existem coisas, irmãos, que é mistério mesmo, existem coisas que fogem à nossa compreensão, existem coisas que não dá para você explicar, que a gente não consegue palavras, adjetivos, para poder explicar algumas condições, a gente não consegue. Então tem coisas que sim, fogem da nossa compreensão, existem coisas sim que não serão explicadas, porque não cabem explicação, existem coisas que é no campo da vivência, da prática. Então isso não pode ser retirado de nós, isso não pode sair de nós, né? Então é um desejo no nosso coração que precisa existir, é uma continuidade que a gente precisa dar, é um progresso na vida espiritual que a gente precisa ter, mas sem retirar toda essa condição espiritual, porque se a gente arranca tudo isso, a gente não chega em lugar nenhum, né? É como se você batesse na porta, alguém atendesse e dissesse, pode entrar, e você dissesse, não, não quero, eu vou ficar aqui mesmo. Então, assim, se você não quer entrar, para que você bateu na porta? Então não se faz um trajeto, um caminho pela metade. Você não vai bater na porta de alguém que você não quer contato, você não quer entrar na casa, ou não quer contato com quem está dentro da casa. Não, existe uma intenção pela qual a gente vai até aquela casa, existe uma motivação pela qual a gente bate aquela porta, existe um desejo no nosso coração pelo qual a gente quer conversar com aquela pessoa, e existe um anseio no nosso coração em conhecer o lado de dentro, porque o objetivo e a proposta do castelo interior não é como mergulhar nos castelos de Ávila, não, mas é aqui dentro. Então é um caminho que você percorre dentro de você. É um caminho que você percorre dentro de você. Que quando você chegar no lugar mais belo da alma, como diz Teresa, ali está Deus. Então é um mergulho que você faz dentro. É uma trajetória, é um caminho que você vai fazendo dentro de você. É autoconhecimento, é doloroso, leva tempo,
exige de você, e não exige pouco, exige muita coisa, e a gente precisa ter disposição para essa vivência. O tempo em que Teresa ainda está, ainda com aquelas 12 irmãs, né, quando ela sai para poder fundar o Carmelo em São José, saíram com ela entre 4 e 5 irmãs para poder fundar ali, depois vieram outras vocações, mas ali onde ela está, com aquelas 12, ali as irmãs já começam a perceber que Teresa é uma mulher diferente. Diferente. Por quê? Porque como elas convivem no mesmo espaço físico, à medida que Teresa vai para as suas práticas de oração, a sua busca em Deus, as irmãs começam a ver literalmente algumas coisas acontecendo com Teresa de Ávila, como ela levitar, por exemplo, entre outras coisas. Mas isso se torna perceptivo. Vocês estão entendendo? Isso é percebido. Agora imagine você tem ali uma priora, uma líder, imagine a segurança de quem é liderado por alguém da envergadura de Teresa, que sendo observada pelas as irmãs que ali estão, né, as filhas espirituais, digamos assim, que ali estão vendo ela aflorar nela toda essa condição mística, estão olhando e vendo-a levitar. Imagine o sentimento entre elas. Esse sentimento foi tão forte e tão grande que elas foram até Teresa pedir o que para Teresa? Nos ensina um caminho de perfeição. É como quem diz assim: nós precisamos chegar, nós também queremos viver isso. Mas olha para vocês ver como são as coisas. Aí quando Teresa senta com elas para poder falar sobre um caminho de perfeição, sobre o trajeto que precisa ser percorrido, não tem nada de místico. Pelo menos não relacionado àquelas ações em que elas viam. Não vai falar de levitação, ou de transverberação, ou de chaga, ou de êxtase, não vai falar de nada dessas coisas. Ela não toca no assunto, ela não toca no ponto. Ela conversa sobre outras condições, por quê? Ela é sábia, ela é muito sábia, porque não é uma condição que se explica, gente. Olha, hoje nós vamos ter uma aula para nós explicarmos o que é levitação. Ué, então quer dizer que no final de tudo o formador ou alguém no meio da assembleia vai vir aqui à frente e mostrar como é que faz? Tipo David Copperfield? Não, vocês estão entendendo? Não tem como, não é desse jeito. Tem coisa, olha, alguém vai vir aqui e vai mostrar as chagas e explicar como é viver chagado. Não, não tem como, tem coisa que não dá, são realidades que elas são vividas, elas são acompanhadas por pessoas próximas também, né, que de certa forma sofrem e participam de tudo aquilo, mas não é uma condição que poderia ser atendido pelo pedido das irmãs. Olha, nos ensina este caminho, como quem diz, nós também queremos viver aquilo que vemos. Se elas podem viver aquilo que elas estão vendo, o que Teresa apresenta? O caminho. É como quem diz, eu só posso te mostrar o caminho. Se você vai chegar no final, não sou eu quem vai te carregar. É você quem vai ter que trilhar com as suas próprias forças. E que caminho? Castelo. Passar pelas moradas. Ter coragem do autoenfrentamento. Né? Ir trabalhando algumas condições humanamente que precisam ser trabalhadas. Claro, sempre com auxílio da busca, da oração, um desejo no coração muito forte, muito profundo. Isso tem que ter no coração de todos nós, mas o desejo delas, imagine, ensina-nos, né? Ensina-nos este caminho, fala-nos sobre as coisas espirituais, e ela junta todo mundo e não fala nada, fala de outra coisa, é claro, né? Não é que não fala aquilo que elas queriam ouvir, pelo menos,
né? Mas falam de um outro assunto, abordam outras coisas, porque era aquilo que justamente precisava ser abordado, para que elas pudessem chegar aonde precisa chegar. Uma coisa eu poderia dizer a você, o castelo interior, ele não é basicamente um caminho que nós fazemos, que nós trilhamos coletivamente. Olha, nós vamos nos dispor e todos nós vamos passar pelas moradas. Não, é uma coisa muito particular e pessoal. É muito particular, é muito pessoal. Porque existem degrau que você só vai, né, passar, barreira que você só vai conseguir transpor, justamente por conta desse momento de solidão, de silêncio de Deus, de dor, e como diz São João da Cruz, de noite escura da alma. Aonde, cadê o amigo? Ele pode até ali, mas ele não consegue te ajudar em absolutamente nada. Aonde é só você, e às vezes, desculpe eu usar essa expressão, é só você e você mesmo, porque você tem um sentimento até mesmo de que Deus se retirou, né? Te deixou entregue ali. Até esse sentimento alguns santos, né, como São João da Cruz, eles tiveram. Tipo assim, olha para uma situação e diz: aonde está Deus? Aonde está Deus? Cadê o meu Senhor? Cadê o meu esposo? Cadê o meu amado? Aonde ele está? E você procurar e não encontrar. Como atravessar um momento como esse? A gente só vai conhecendo as moradas, vai subindo, né, digamos aí, o nível espiritual, vamos colocar assim, à medida que a gente aprende justamente dessas maneiras aqui. Tem momento que é na solidão, que é na dor, que é na angústia, que é no silêncio, que é no abandono, é na tristeza, é naquele sentimento de que parece que você não suporta, não aguenta mais, mas que você ainda junta aquele restinho de forças para poder permanecer e ir até o fim. Mas é aquele amor que movimenta você por dentro. É aquela convicção que você tem dentro do seu coração de quem Deus é para você. De quem Deus é para você. É como Madre Teresa de Calcutá, né? Santa Teresa de Calcutá, dizendo, né, quando alguém a pergunta sobre o silêncio de Deus, e aí ela responde dizendo assim: não, eu não precisaria que o silêncio fosse quebrado, porque basta o único contato que tivemos, basta-me o único contato que tivemos, o resto da vida ele não poderia falar comigo em momento nenhum, não precisaria, basta o último contato que tivemos, foi o suficiente para ele colocar no meu coração amor que não se acaba. Hoje é assim, a gente tem aquela necessidade de sentir Deus toda hora. Gente, cuidado com essa espiritualidade. Tomem muito cuidado. Porque assim, nos ensina de maneira errada. Parece que Deus tem que falar toda hora, tem que curar todo momento, tem que dar visão toda hora, tem que revelar toda hora. Não, isso é como... deixa eu explicar assim de maneira bem simples. É como um pai ou uma mãe que tudo que o filho pede, dá. Quero uma bicicleta, toma. Quero um carro, toma. Quero isso, toma. Quero isso, toda hora, toma. Não há correção, não há o cuidado, não há despertar na criança aquele senso de responsabilidade, não tem nada. É só assim, vai dando o tempo inteiro, o tempo inteiro. O que a criança pensa? Os meus pais, eles têm a obrigação de me dar tudo que eu peço. E a hora que eu pedir ele não der, ele está errado. E no caso, ele vai estar errado. Porque foi a maneira que ele acostumou a cabeça da criança. E quando faltar, ele não suporta. Ele não suporta, ele não aguenta, ele não vive, ele não vai dar certo. Por quê? Porque ele foi acostumado exatamente daquela maneira. Eu sempre digo, tomem muito cuidado com esse tipo de espiritualidade que arrancam de nós esse silêncio, sabe?
essa contemplação, essa meditação, essa solidão no sentido positivo, né? Aquela solidão original, como diz o Papa João Paulo II, né? Que tiram isso da gente. Tem coisa que é só pelo sofrimento mesmo, tem coisa que é só pela lágrima mesmo, tem coisa que é só pela perca mesmo. Tem hora que você vai clamar, vai chorar, vai pedir, Deus não vai falar absolutamente nada. Tem hora que você vai rezar, você não vai ver nada. Tem hora que você vai abrir a palavra para Deus falar, vai cair numa coisa sem pé, sem cabeça. Você vai abrir para Deus falar, não vai ter nada. Então tomem cuidado com essas espiritualidades, que elas não nos fortalecem, não nos amadurecem. Ela faz com que a gente fique se vitimizando o tempo inteiro em relação a tudo. Então não é uma espiritualidade sadia, madura. Lógico, a gente pode viver, né, uma espiritualidade onde existam visões e revelações, claro que sim, mas sem que isso arranque e prive, né, de nós a consciência de que isso não dura o tempo todo. Olha, isso que vai durar a vida inteira, vai ser sempre assim, eu vou rezar e Deus vai falar, não. Se a gente desejar viver dessa maneira, nem a rua de onde o castelo fica a gente vai encontrar. Quiçá está na primeira morada. Não tem jeito. Porque é algo que não trabalha em nós aquilo que precisa ser trabalhado para que a gente amadureça e cresça como santo. A época de Teresa, né, volta ainda enquanto as 12 irmãs, e ainda naquela exigência da vida espiritual e de toda aquela condição mística que era vivida dentro ali do Carmelo, né, em relação à vida de Teresa, o protestantismo crescendo na época, avançando, né, muita gente deixando, abandonando a Igreja Católica, cidades, países, enfim, né, um tempo muito conturbado, de muita dor, de muita ferida. O coração de Teresa é o que há no coração dela a necessidade de fazer alguma coisa, como diante daquilo que vê, move, ela entende que precisa haver uma ação. O que fazer, né? Tanto que no livro ela vai dizer assim, o que eu poderia fazer se sou mulher, por conta da condição da época, né? Se sou mulher e ruim, se eu sou mulher e sou ruim, assim, o que fazer? Aí ela descobre o que fazer. Porque às vezes a gente pensa, a gente olha, por exemplo, para a situação atual do nosso país. Às vezes a gente pensa, meu Deus, o que fazer? Né? Com a nossa política, de um modo geral, o que fazer? País quebrado, os estados quebrados, o que fazer? Nosso país é uma vergonha mundialmente. O nosso ex-presidente está preso. Nós somos um dos países mais mal falados na atualidade. Hoje, infelizmente, o nosso país é sinônimo de vergonha em tudo quanto é canto. É o pior caso de corrupção da história da humanidade no nosso país. Aí a gente olha e poderia pensar como Teresa na época, mas em relação ao protestantismo que crescia, né, que aflorava, o que fazer? O que eu posso fazer? Ah, não, eu quero fazer um trabalho com os pobres, mas é tanto pobre, mas a gente pode fazer tão pouco, o que fazer? Ah, eu queria fazer um trabalho com os dependentes químicos, mas é tanta gente na drogadição, o que fazer? Não é assim que a gente pensa? Cada esquina que você vai tem alguém usando droga. E a gente pensa, nossa, mas o que fazer? Aí Teresa, ela entende, ela aprende, melhor dizendo, o que fazer. O que ela vai dizer para as suas irmãs que estão ali, que é o entendimento que ela chega. Nós vamos viver com perfeição os conselhos evangélicos. Vocês lembram da formação que nós fizemos aqui sobre os conselhos evangélicos?
Foi a conclusão que Teresa de Ávila chegou, daquilo que ela podia fazer, diante da situação que ela via, era com que ela e aquelas 12 irmãs ali, elas iriam viver com perfeição, com vontade, com desejo, os conselhos evangélicos. E elas tinham a convicção no coração de que elas seriam como guerreiras, que elas se encerrariam, se colocariam dentro daquele lugar, elas iam rezar pela situação atual da igreja, para que o Espírito de Deus encorajasse, né, os apologetas, os pregadores, os homens de Deus da época, para poder combater toda aquela situação. Ela vai dizer, 1000 almas, 1000 vidas, ou melhor dizendo, eu daria por conta de uma alma. Então às vezes a gente pensa, o que fazer? Gente, se Teresa de Ávila está dizendo, eu daria 1000 vidas, se tivesse como, é claro, eu daria 1000 vidas, por conta de uma alma, só uma. Porque às vezes a gente pensa, mas a gente faz pouquinho, não é? A gente tem a nossa associação lá também, e às vezes a gente fala assim, nossa, é tanta família que pede ajuda para a gente, e às vezes a gente não dá conta de ajudar, né? E a gente pensa, nossa, e por mais que a gente conseguisse ajudar todo mundo, ainda seria muito pouco, perto da necessidade, da quantidade, né, de pessoas próximas da gente. Às vezes a gente fica aquele sentimento de incapacidade, a gente não está fazendo nada, a gente não está fazendo nada. Mas era a firme decisão que ela tomou. A santidade para ela consistia em quê? Viver com perfeição os conselhos evangélicos. Pobreza, obediência, castidade, com perfeição. Rezar pela situação da igreja. E olha o que Teresa de Ávila conseguiu, irmãos. Com 12 irmãs dentro de um Carmelo. Olha o que ela conseguiu. Depois vem as fundações, né? Vem as carmelitas descalças, carmelitas calçadas, toda aquela condição, né? Mais para frente a gente vai abordar isso direitinho, né? Em cada um dos seus aspectos. Mas olha o que ela conseguiu. Olha a mudança que ela provocou. Toda esta formação dos passos que nós estamos dando é um caminho, claro, de perfeição, é nós mergulharmos dentro do nosso interior, sim, com coragem, né, com força de vontade dentro do nosso interior. A coragem do autoenfrentamento, é a coragem do autoenfrentamento, mas acima de tudo, sem nunca sair da nossa mente. Irmãos, a espiritualidade é mística. É mística. É mística. Por mais que nem todos, ou ninguém, nenhum de nós aqui, viva nenhuma dessas condições místicas que Teresa ou outros santos da igreja viveram. Enfim. Mas que a gente entenda e aprenda que essa caminhada ela só pode ser feita com essa mentalidade. Com essa mentalidade. Quando eu digo uma condição mística, eu não digo de uma condição que oprime ou põe de lado a nossa humanidade, não. Eu falo justamente da condição de uma humanidade bem trabalhada. Porque para você viver o extraordinário, você tem que fazer o ordinário com perfeição. Não tem jeito. Então, às vezes, nós estamos querendo coisas místicas, visões e aquilo, mas nem as pequenas coisas a gente está dando conta de fazer. Então, é a coragem de nós reconhecermos quem nós somos. Eu não sei quem você é, mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E porque eu sei quem eu sei que eu estou distante de onde Deus quer. Só que assim, eu vou desanimar porque eu estou longe? Não posso. Eu tenho que de alguma maneira tentar chegar onde Deus quer. E isso exige que eu faça muitas vezes violência comigo mesmo. Por isso, irmãos, que não é assim, né? Só para a gente encerrar, não é assim,
Ah, não, eu queria que Deus mudasse a minha vida, ou que eu fosse uma pessoa mais espiritual. Aí de repente eu vou pedir para o irmão vir e rezar por mim, como se a pessoa tivesse o poder de rezar pela outra e introduzi-la nas moradas. Não, não, filho. Sim, trabalha o teu caráter, resolve as tuas questões. Se olha no espelho e começa a dizer: como eu sou mentiroso, sem vergonha, incrédulo, mascarado, falso, bruto, ignorante, arrogante, orgulhoso, prepotente. Meu Deus, mas eu não quero ser assim. Até o momento eu estou assim, às vezes eu tento lutar, mas hora e outra eu tenho essas recaídas. Me ajuda, é a oração, é você reconhecer na oração, é a oração quem vai te introduzir aonde você precisa entrar. Então esse reconhecimento é quando você se vê, é quando você se olha, não como você se desenhou, ou não como te desenharam, mas como você realmente é. Eu não posso simplesmente me olhar, me ver e ver aquilo que não é, que não foi construído. Não. Eu tenho que ver o quê? Realmente as minhas misérias, as minhas faltas, as minhas falhas, a minha pequenez, os meus limites, os meus deslizes, os meus erros, e lutar com todas as forças para não cometê-los. Para que isso na minha vida sejam situações que foram deixadas para trás, como quem vai da primeira morada à segunda, das segundas moradas às terceiras, e aí por diante. É um avanço, é um progresso, é contínuo, é uma luta, é um empenho que precisa existir em nós. Não pode ser simplesmente algo de caráter formativo que não nos leve a um desejo de caminhada. Não. Né? E assim, encerrando pela segunda vez, como, né? Tem coisa que assim, eu acho muito interessante, como Teresa de Ávila é uma das baluartes da comunidade de vocês, Deus os abençoe. Assim, é aquela dinâmica mesmo que nós ouvimos, o santo é quem, né, procura. Então assim, vocês estão sabendo para que vocês estão sendo procurados, né? Assim, dá para vocês entenderem, amém? É só a caráter pastoral agora, porque se a gente começa a crescer, a entender melhor, a viver melhor o carisma, a partir do momento que a gente começa a conhecer de uma maneira mais profunda a vida dos baluartes. Então assim, esta doutora não pode ser uma figura estranha para vocês, não. Né? Se alguém perguntar assim, onde estão os teresianos, eu tenho que dizer, lá na comunidade de Recanto do Espírito Santo, tem uma galera boa lá. Mas ao mesmo tempo, é claro que cada santo com a sua particularidade, com as suas exigências, né? É claro que vocês não vão fazer exatamente os mesmos passos, mas é um caminho, é uma proposta, que cada um aí vai viver à medida da sua busca, mas é uma proposta já estabelecida para que vocês vivam. Por quê? Porque é aquilo que vai dar base a vocês para suportar tudo aquilo que está por vir. Para que Teresa chegasse a nos escrever uma obra como essa, ela chegou na 7ª. Está vendo? Há um tempo atrás, outro falou assim, nossa, por que você não escreve um livro? Aí às vezes eu fico pensando, meu Deus, essa mulher escreveu isso aqui na 7ª morada, eu nem sei que morada eu estou, se eu estou em algum lugar para escrever livro, o que será que não vai sair de um livro? A gente fica olhando assim, vai, né, assim, fazendo essas comparações, né, e vai vendo que a gente ainda está muito aquém de muita condição, né? Não que isso nos impossibilite de escrever alguma coisa, não é isso. Mas a gente vê que a riqueza da obra é algo muito profundo. Né? Não é algo que pode ser lido de qualquer maneira, vivido de qualquer maneira, que tem que ser passado de qualquer maneira. Né? Muito pelo contrário, tem que ser algo muito bem digerido, mastigado, meditado. Né? A nós terminarmos tudo aqui, você ainda precisa... Né, após o momento de adoração, de oração, voltar para sua casa e ainda ir fazendo esse exame de consciência, né, ainda mergulhando dentro de você, ainda se abrindo,
né, para a oração, de buscar a Deus, de rasgar a tua alma e o teu coração, né, para que a gente possa chegar aonde Deus quer. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.